Olá, aqui estamos com o nosso programa através da TV Mundo Maior, Mediunidade hoje, nessa proposta de falarmos sobre o tema mediunidade, que é um tema muito interessante e que nos dará, evidentemente, a oportunidade de falarmos a respeito da vida como um todo, de falarmos sobre a doutrina espírita em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Esperamos que você participe do nosso programa. Você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão ou mesmo o seu esclarecimento melhor a respeito de certo assunto. Pode enviar para o nosso e-mail que está aparecendo aí na tela. Nós estávamos, na semana passada, em nossos programas anteriores, falando sobre o aspecto histórico da mediunidade. E recorremos aqui ao Livro dos Médiuns, que, por assim dizer, é o melhor tratado, é o mais completo tratado existente sobre mediunidade no mundo todo. Allan Kardec fez um estudo magistral. Nós tivemos oportunidade de falar aqui daquele contato inicial dos espíritos, no que Conan Doyle, no livro História do Espiritismo, chamou de invasão organizada. Entre aspas. Curioso, né? Os filmes de ficção sempre procuravam retratar que a Terra seria invadida pelos marcianos, né? Pelos ETs de Marte. No entanto, o que aconteceu, o que ocorreu, foi uma invasão dos, entre aspas, ETs do mundo espiritual, uma invasão dos desencarnados. Allan Kardec, no livro A Gênese, ele diz que o Espiritismo se caracteriza por ser de origem divina, iniciativa dos espíritos e fruto do trabalho do homem. Portanto, o Espiritismo possui três características essenciais. Origem divina, porque o Espiritismo nos revela um conjunto de leis da criação, de leis na natureza. Iniciativa dos espíritos, porque foram os desencarnados, os habitantes do mundo espiritual, ou como fala o Dr. Inácio Ferreira, os habitantes do planeta espiritual. Foram eles que tomaram a iniciativa de entrarem em contato conosco, os encarnados, para nos falarem da imortalidade e de suas condições de sobrevivência. E, finalmente, a terceira característica, fruto do trabalho do homem, porque envolve esse trabalho de pesquisa, de análise, de estudo, de autores encarnados, como também de médiuns favorecendo o trabalho dos espíritos por seu intermédio na produção de dezenas e centenas e milhares de obras mediúnicas a respeito do assunto. E nós falamos aqui rapidamente que Allan Kardec foi criando uma terminologia. Ele falou a respeito da sematologia, que os espíritos entrando em contato conosco através dos sinais, das mesas, e depois da tipologia, da linguagem das pancadas, e da tipologia passou-se a chamada tipologia alfabética, que foi favorecendo esse contato e, por assim dizer, daria origem mais tarde, não muito mais tarde, mas quase que concomitantemente à psicografia, à mediunidade psicográfica. Na semana passada, nós vimos aqui com Kardec que toda pessoa que experimenta, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Mas aqui nós queremos fazer uma distinção. Precisamos fazer uma distinção. Todos nós temos faculdades mediúnicas a serem cultivadas.
porque todos nós somos portadores de faculdades psíquicas. Mediunidade não é privilégio. Mediunidade não é uma outorga graciosa, digamos assim. Mediunidade é conquista, é trabalho da evolução. E você, por exemplo, que está aí nos acompanhando, todos nós podemos trabalhar no cultivo de nossas faculdades psíquicas, faculdades espirituais. Assim como o corpo humano procura se especializar, trabalhar nos sentidos físicos, através de um processo de seleção natural, através do progresso, porque o corpo humano ainda é um corpo em construção. Sim, é uma máquina perfeita, mas ainda não atingiu a perfeição absoluta. Potencialmente, o corpo é uma máquina perfeita, mas é um corpo que está evoluindo. E assim como o corpo físico está evoluindo, o corpo espiritual, que é a sua matriz, ou seja, o perispírito, também está sendo construído. Assim como o corpo humano está sendo construído, adquirindo resistência contra determinadas agressões exteriores, vamos dizer, procurando a longevidade, o bem-estar integral, o perispírito também. André Luiz nos fala a respeito disto, Allan Kardec nos fala a respeito disto em A Gênese, no capítulo 11º de A Gênese, um capítulo extraordinário, Gênese espiritual, que por si só vale pelo livro. Neste capítulo, Allan Kardec fala que o corpo espiritual é um corpo em construção. O perispírito está evoluindo. Por quê? Porque o espírito está em evolução. O nosso corpo mental, como também o nosso corpo supramental, enfim, não importa quantos corpos espirituais temos. Basicamente, dizem os estudiosos, e certa vez a respeito até falou conosco Chico Xavier, nós somos portadores de 7 corpos espirituais. Um desses corpos espirituais, o mais grosseiro para nós, é o corpo físico, porque o corpo físico também é um corpo espiritual, constituído por elementos químicos, elementos atômicos. É átomo. A vida é química em toda parte. Então, o espírito está evoluindo, em evolução. À medida que o espírito evolui, a sua evolução se reflete em todos os seus corpos, ou seja, em todos os seus veículos de manifestação. E nós vamos, assim que voltarmos, continuar com este raciocínio falando sobre mediunidade, claro. Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram? Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.